Você pode se assentar. No livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 25. Efésios, capítulo 4, versos 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Esse texto, queridos, retrata bem aqui, demonstra bem a transformação que sofremos quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto fala exatamente como vive aquele que entregou a sua vida para Jesus. Ou seja, transformado, né? Uma vida totalmente transformada. Eu queria que você repetisse comigo esse texto, colocando a tua vida. Vamos fazer assim? Fala, por isso, Senhor, eu deixo toda mentira e falo a verdade com o meu próximo. Porque todos nós somos membros uns dos outros. Quando eu ficar nervoso, Senhor, não me deixe pecar. Eu não quero que se ponha o sol sobre a minha ira, porque eu não darei lugar ao diabo. Eu roubava, mas hoje eu não roubo mais. Trabalho e faço com as minhas mãos o que é bom, porque eu quero acudir ao necessitado. Da minha boca não sairá palavra torpe, mas vai sair só aquilo para edificar a todos que me ouvirem. Nunca eu vou querer, Senhor, entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eu fui selado nele para o dia da redenção. Longe de mim toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, Pai, me ensine a ser compassivo, benigno com os outros, perdoando-os, em nome de Jesus, assim como Deus me perdoou. Eu quero ser, Senhor, imitador de Deus, como filho amado. Me faça, Senhor,
um filho amado, porque eu quero andar em amor, como também Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim, como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, queridos? É assim que Deus conduz aqueles que têm o Senhor Jesus, numa vida de transformação a cada dia. E hoje nós vamos falar exatamente isso, o poder da transformação em nossas vidas, através da palavra. E nós vamos usar aqui 4 figuras, né, que fala dessa transformação em nossas vidas, que é a porta, fala comigo, a porta, o caminho, a casa e a árvore. Amém? Vamos começar aqui pela porta. Quem lembra do profeta Neemias? Quem já leu o profeta Neemias? Poucos aqui leram? Quem já leu? Assim, ó, eu li, conheço a história de Neemias. Amém. Que restaurou os muros de Jerusalém. Quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam derribados, destruídos, o que ele fez mesmo? Ele orou, jejuou, né? E nós, quando viemos também para o Senhor Jesus, com certeza a maioria de nós aqui estávamos com a vida destruída, não é? Destruída, na lama muitas vezes, com a vida sem saber, sem direção, sem saber o que fazer. Lá em Isaías 53 fala que nós, cada um seguia para o seu caminho, né? Não era assim? Como ovelhas desgarradas mesmo, estávamos desviados, cada um para o seu caminho. E assim, precisando de restauração. E Neemias, ele viu os muros de Jerusalém destruídos, e ele começou a restaurar, juntamente com as famílias, as portas, começando pelas portas. E aí ele restaurou a porta velha, a porta do vale, né? Deixa eu ver as portas aqui, vamos lá abrir. Em Neemias. Estou falando de Neemias, nós vamos abrir em Juízes, hein? Neemias. Depois de Crônicas aí. Neemias, depois vem Crônica, Esdras, depois vem Neemias. Aí no capítulo 1, ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam queimados. E aí ele pediu, ele disse assim no verso 5, olha aí, ele orou, jejuou, né? E no verso 5 ele disse assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se colocou aqui fala exatamente do que é uma igreja, né? Ele se colocou ali, é o pecado do povo, o pecado de Israel, era o pecado dele, da casa dele. Ele nem estava ali, ele estava no exílio e ele orou dessa forma, né? Que o pecado também era dele, né? Quando caiu os muros de Jerusalém, quando ali foi derribado, foi queimado Jerusalém, ele nem lá estava. Mas ele fala: perdão, porque o pecado de Israel é o meu pecado, é da casa do meu pai também. E quando nós viemos para Jesus, nós reconhecemos todos os nossos pecados, não é assim? Temos um arrependimento genuíno e queremos e começamos a confessar: Senhor, eu era assim como Zaqueu, né? Eu resolvo dar mais ainda daquilo que eu roubei, muito mais, e assim por diante. Nós também reconhecemos isso e começamos a nos arrepender. E aí começa a vir a restauração. Assim como Neemias aqui, ele se arrependeu, orou, jejuou,
e ele começou a restaurar, juntamente com as famílias, ele começou a restaurar, e ele restaurou a porta do peixe, ele restaurou a porta do vale, a porta velha, a porta das ovelhas, e cada uma dessas portas tem um significado espiritual que nós não vamos falar hoje. Eu quero falar só de uma das portas, que é a porta do monturo. Por quê? Porque nós estamos falando em transformação. E quando nós vamos usar essas figuras aqui que eu falei, a porta, o caminho, a casa, a árvore, né? Nós vamos usar a porta aqui exatamente como uma figura de restauração em nossa vida. E quando houve essa restauração lá em Jerusalém, quando Neemias se prontificou a restaurar aquilo lá, a porta do monturo, o que significa monturo? Lixo, também foi restaurada. A porta do monturo, né? Um monte de lixo. O que significava essa porta? O povo passava por essa porta para tirar o lixo da cidade. Era ali que levava o lixo para fora. Então, por que a porta significa para nós aqui, né, uma figura de transformação? Porque nós temos que restaurar essa porta em nossa vida em primeiro lugar. Depois do arrependimento, depois de reconhecer que somos pecadores, nós temos que restaurar essa porta. Sabe para quê? Para que nós possamos tirar todo o lixo que está dentro de nós e jogar fora. Amém? Vocês estão entendendo? E nós precisamos arrancar esse lixo, todo ele, e ir jogando. O que é esse lixo? Começando pelos pecados, pela sujeira, pelo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nos afasta do Senhor, toda mentira, todo engano, todo logro, né? Que se vive hoje, pastora, mas está falando com a igreja, o povo de Deus faz isso? Faz. E precisa tirar esse lixo, tem que arrancar fora. Então essa porta, a porta do monturo, tem que estar restaurada novamente, para que você possa tirar tudo aquilo e, jogar fora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E quais seriam esse lixo? Eu falei a mentira, falei engano, a impureza, a falsidade, né? A teimosia. Eu estava conversando hoje com o Rodrigo, né? Ele falou assim, pastora, posso falar, Rodrigo? Estou falando já, né? Ele falou, pastora, eu tenho que ser curado na teimosia, de vez em quando eu sou teimoso. Aí eu expliquei para ele aqui em 1 Samuel 15, 23, a respeito da teimosia, né? O que significa isso, né? Que é obstinação. E obstinação é teimosia. E o Senhor coloca a obstinação da mesma forma quando você presta culto a ídolos do lar. Então, de qualquer forma, é uma idolatria a você mesmo. Então, quando você é teimoso, tem que fazer como o Rodrigo fez. Eu não quero ser teimoso, eu quero acabar com isso na minha vida. Vocês entenderam, queridos? Porque a teimosia, o que acontece? Te leva à idolatria. Você começa a idolatrar a você mesmo, as suas vontades, as suas verdades. E a única verdade qual é? É a palavra de Deus. Que está fora disso, querido, você fuja. Não vem de Deus. Então a teimosia nos leva dessa forma. E nós precisamos arrancar também e jogar fora, usar a porta, essa porta, né? Que figura exatamente a maneira da transformação em nossa vida. Fala, eu vou guardar sempre essa figura. Pode falar. A porta. É porta mesmo, né? Igual o povo do interior mesmo, né? Tem que falar mesmo, tem que guardar isso. Por quê? Porque nós temos que deixar essa porta bem arrumadinha para o lixo sair tudo mesmo. Não ficar nada aqui. Porque se ela estiver bloqueada, se ela estiver fechada, o lixo vai ficar dentro de nós. E Neemias restaurou essa porta. Amém, queridos? E aí, a segunda figura, né, na nossa transformação é o caminho. Quem que é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, lá em João 14, 6. A verdade é a vida. Então, eu sou o caminho. Então, não saia do caminho. Não saia do caminho. Porque quando você está no caminho, você está sendo restaurado. Está crescendo. Está sendo conduzido segundo a vontade do Senhor. Amém? E
Aqui em 2 Samuel 22:31 fala assim: o caminho do Senhor é perfeito. Então, não saia do caminho, porque ele é perfeito. O caminho do Senhor, fala para o teu irmão, o caminho do Senhor é perfeito. Fala, e por que você sai dele? Não é? É o caminho do Senhor, é maravilhoso. E o caminho, esse caminho foi o Senhor que escolheu. Não foi você. O Senhor que escolheu o caminho, porque é o caminho da verdade, o caminho da sinceridade, o caminho da bondade, da benignidade, o caminho da transparência, o caminho da cruz. Foi o Senhor que escolheu. Fala para o teu irmão, o Senhor escolheu o caminho da cruz. Querido, e o caminho da cruz não é um caminho fácil. Fala para o teu irmão, porque é morte. É morte mesmo. Mas glória a Deus. Porque se Jesus morreu ali naquela cruz para levar os nossos pecados, glória a Deus que eu morri com Ele, porque os meus pecados foram com Ele. Então nós temos que nos gloriar na cruz mesmo, na morte do Senhor. Lá em Provérbios 16:25 fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Nós olhamos um caminho e achamos que é certo. Ah, mas não tem nada demais. Ah, isso é bom. Olha quanta gente está indo. Muita gente também vai para o inferno. Muita gente. Então nós temos que ver o caminho. Às vezes parece direito para nós, mas é caminho de morte. Lá em Jeremias 10:23 fala assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O profeta Jeremias sabia muito bem o que ele estava falando. Quem lembra aqui o chamado de profeta Jeremias? Quando o Senhor chamou para a obra, para ser um profeta, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Ele falou: ai Senhor, eu não passo de uma criança. E chorou, né? Que por isso que fala que o profeta Jeremias é um profeta chorão. Eu não passo de uma criança. Mas ele fala: olha, não fala que você é uma criança não, porque o que eu puser na sua boca você vai falar. Deus fala isso para ele. Então quando ele falou isso aqui, claro que ele sabia, né? Ele fala assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, porque Deus já havia puxado a orelha dele. Ai Senhor, não dá para fazer isso não. Como? Não cabe a você, eu que estou escolhendo o teu caminho. Foi lá no ventre da tua mãe que eu te escolhi, né? Então o teu caminho, querido, o Senhor escolheu. Resta saber se você quer andar por ele, porque o caminho do Senhor é perfeito. Então não seja teimoso não. Não idolatra você mesmo. Em nome de Jesus. Vai pelo caminho que o Senhor escolheu para a tua vida. Caminho de, eu falei da verdade, obediência, né? Da cruz, justiça, caminho de transparência, de bondade, de sinceridade, caminho de humildade. Nós precisamos pedir: Senhor, joga sobre mim a capa da humildade. Isso, pode falar, fala, Senhor, joga sobre mim a capa da humildade. Queridos, nós precisamos disso, porque nós temos aquele, né, aquele orgulho. Você já ouviu falar assim: ele está com orgulho ferido? A gente vive falando, né? Está com orgulho ferido. Que isso? Manda esse orgulho embora. Joga fora. E fala: Senhor, coloca em mim, Senhor, a capa da humildade. É deixar de ter razão, né? Eu estava, ontem, eu fui na Claro para trocar um aparelho, e tinha um monte de gente lá, né? Pessoal bravo, mundo bravo, né?
todo mundo querendo reclamar lá na Claro. E eu fiquei sentada olhando aquilo, né? E aí eu sentei perto de uma senhora e ela estava falando. Eu vim aqui, você veio fazer o quê aqui? Eu falei, eu vim trocar um aparelho. Não, eu vim reclamar. Eu vim aqui para reclamar. A senhora vai reclamar. Aí ela falou que eles tinham cobrado a mais a conta dela e papapá, e que ela queria ressarcir, e falou, e brava, né? Aí tinha um outro senhor do lado dela, também pôs fogo, também estou aqui para reclamar. E aí eu só ouvindo, né? E eu vi que ela ficou mal, né? Que ela ficava falando aquilo, mas a pessoa ficando mal, né? Aí eu falei assim para ela, mas o que é que a senhora vai reclamar? Ela falou, eu fiz um plano de R$35 o primeiro mês, e depois eles iam cobrar R$28 um ano inteiro. Mas acontece que eu paguei o primeiro mês, e no segundo mês veio R$35 de novo. E eu vim, fiz o protocolo, e eles vieram com boleto agora, de novo R$35, R$7 de diferença. Aí eu falei assim para ela, mas é só isso? Ela falou, mas é um direito meu, você não acha, eu não devo brigar? Para quem que ela foi perguntar, né? Eu não devo brigar? Aí eu falei assim, não, você não deve brigar, não briga não. Olhou assim, eu falei, não briga não, não vale a pena, sabe por quê? Não vai fazer bem para você, quem vai ficar mal vai ser você. Você vai chegar em casa, você vai ficar, você vai até se digerir tudo isso, vai ficar horrível. O pessoal que trabalha aqui, tudo funcionário, os donos nem aqui não estão. Não vai resolver. Você não fez o protocolo? Espera mais um pouquinho. Quanto tempo eles deram para você? 1 semana. Eu falei, eu também fiz aqui uma vez um protocolo de uma cobrança indevida também. Que eles me puseram aquelas mensagens lá e recebi e eu precisava ser ressarcida. Eu falei, eu também fiz um protocolo. Demorou, eles falaram que era 1 semana, mas demorou uns 10 dias, mas veio. Fizeram direitinho. Veio. Eu falei, veio, não tem problema nenhum. Faz assim, não briga não. Aí o telefone tocou, né, o meu telefone. Aí, quem está falando? Eu falei, a pastora. Ela olhou para mim assim, depressa, né? Aí ela já mudou, né, de humor totalmente. Aí ela falou assim, de que igreja que você é? Aí eu fui falando, né, que era daqui, que era para ela vir visitar, papapá. E aí eu falei assim, a hora que eu fui embora, né, falei, você não vai brigar, né? Ela falou, não vou brigar. Não vou brigar, está tudo bem. Vocês entenderam então? Às vezes nós achamos que nós temos razão em tudo e a gente quer fazer, mas o prejudicado quem é? Mesmo. Você quer, é meu direito. Eu não estou dizendo que você não tem também que colocar os seus direitos, né? Mas sem briga. O Senhor não fala que é para ter paz com todos? Não é? Não importa onde nós vamos estar. Paz com todos. Mesmo que se algum dia alguém falar assim, mas esse é bobo, hein? Não liga não. Você vai estar tão bem quando você chegar na sua casa. Viu? Não liga. Liga não. Às vezes você pode perder R$7, como ela, R$10. Mas isso vai fazer bem para a tua vida. O Senhor vai te dar em dobro se você obedecer na paz do Senhor. Amém? Então você que de vez em quando se espinha aí, quer brigar na fila do banco, né? É uma tristeza ver o pessoal brigando quando entra uma gestante ou quando entra uma pessoa da idade. Não é? As pessoas reclamam na fila do banco, eles têm direito a entrar na frente. E você vê todo mundo reclamando. Por que não chega antes? Não sei o quê. Mas ele tem direito, está lá, é fila preferencial. E o pessoal briga. Direito, né? Direito. Então, queridos, é isso. Vamos lá, voltar para o outro, né? O terceiro que eu falei mesmo é a terceira figura, a casa, né? A terceira figura na nossa transformação é a casa. O que significa isso? Porque quando nós começamos a receber uma vida nova, uma das coisas que muda, né? Primeiro o nosso coração. Coisas que muda visivelmente e que as pessoas notam é a casa. Amém? Primeiro a casa espiritual. As pessoas começam a olhar para você e falar, como você está diferente? O que aconteceu com você? Não é? Nossa, mas você fazia isso, hoje você não faz mais? O que aconteceu? Virou pastor?
né? Glória a Deus por isso, porque a tua casa espiritual teve uma transformação. E a casa física também muda. A casa física também muda e muito. Olha em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Aqui Paulo está orientando aqueles que vão ser presbíteros, bispos, e ele fala assim que ele deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Então, na nossa transformação, a figura da casa é muito importante, faz parte. Por quê? Porque a nossa casa começa a sofrer transformações. A nossa família começa a mudar. Você começa a mudar suas atitudes, automaticamente a sua família também é mudada. A sua família, que eu diga, na sua casa. Principalmente você que é chefe do seu lar aqui, os pais que estão aqui, sabem do que eu estou falando. Estou falando de governo também. Quem conhece aqui o apólogo de Jotão? Quem conhece aqui? Está lá em Juízes 9. Abra sua Bíblia lá em Juízes 9. Do 7 ao 15. Eles estavam ali num problema muito sério politicamente. Gideão, que era um homem de Deus, havia recusado reinar sobre o povo de Israel. E aí, o povo queria que ele reinasse e ele não quis. Mas o seu filho Abimeleque, que estava querendo o poder, ele quis logo o trono e foi logo tomando, o trono. E ele precisou matar os irmãos, matou 70 irmãos para poder tomar o lugar para reinar. Presta atenção. E teve um menorzinho, um dos irmãos, chamado Jotão, que se escondeu, e esse não foi morto. E esse irmão entendeu exatamente o que significava aquele governo do irmão do Abimeleque. E o que significava também a recusa do pai em não aceitar o governo, para cuidar daquele povo. Fala para o teu irmão, quando Deus coloca algo na sua vida, obedeça. Amém? Vocês vão saber por quê. Aqui, olha, então ele contou, o apólogo significa uma narrativa alegórica e moral. Ele faz uma alegoria com essas figuras para mostrar algo de verdadeiro, tá? Para mexer mesmo com as nossas vidas. Então, Jotão diz assim, olha, ele conta uma história. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. As árvores, viu, de um local, de uma floresta, quiseram ungir alguém para cuidar delas. Aí elas pediram para a oliveira, reina sobre nós. A oliveira disse assim, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Não quis. Aí então disseram as árvores à figueira, quer dizer, procuraram primeiro a oliveira. Oliveira é uma árvore boa? Amém? Aí procuraram a figueira. A figueira é uma árvore boa. Boa, dá frutos, dá figos, né? A oliveira dá óleo, não é isso? As azeitonas dão o quê? Óleo, azeite, óleo, amém? E aí pediram para a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira. A videira é uma árvore boa? Uva, né? Que delícia. E aí ele fala, vem tu e reina sobre nós, para a videira. Foi falar, como fala assim, as árvores, fala comigo, as árvores falaram com gente boa. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores?
também não quis, nem a oliveira, nem a figueira e nem a videira. Aí, todas as árvores disseram a quem? Ao espinheiro. O espinheiro faz o quê, queridos? Faz nada, né? Não dá fruto, não dá sombra, não dá nada, não dá vinho. Muito pelo contrário, né? Se você encostar, você leva uma espetada. Então, veja bem, o que sobrou para as árvores? O espinheiro. E elas foram e pediram, reina sobre nós. O espinheiro aceitou imediatamente. Nós estamos falando de transformação. E a transformação em nossa casa, quando nós entendemos o que significa Jesus em nossas vidas, ela acontece. Mas se você não governar a sua casa, você faz como a oliveira, como a figueira, como a videira. E sabe quem que vai governar? O espinheiro. O que o espinheiro significa para nós? O próprio Satanás. É isso mesmo. O que Abimeleque fez? Matou 70 irmãos numa pedra. Para usurpar o trono, para ser rei. E Deus deixou ele governar 3 anos, porque o povo merecia. O povo quis ele. O povo de Siquém, todo se reuniu ali, os anciões, né? E foram lá e pediram para ele governar. Tiraram outro rei. E Deus deixou ainda por 3 anos ele governar. Mas depois Deus arrancou, né? Tirou fora. E deu um castigo para o povo tudo de Siquém. Se vocês quiserem acompanhar a história, continua lendo Juízes 9 aí, que vocês vão ver que beleza que é. Que Deus é justo. Fala, o trono de Deus é feito de justiça e de juízo. Amém? Então nós estamos falando, quando nós recebemos as transformações, a nossa casa é transformada, é mudada. Mas nós precisamos governar a nossa casa. Fala, eu preciso governar a minha casa espiritual. E você, sacerdote, governar a tua casa física. Fala, eu preciso, só os homens. Eu preciso governar a minha casa. Vocês entenderam, queridos? Porque senão o espinheiro vai governar. Por isso a casa é uma das figuras de transformação nas nossas vidas. Quando se fala em transformação, você olha para a tua casa. Se tiver transformada é porque houve transformação na sua vida. Se não, é porque não houve. Porque não houve. Há governo de Deus. Há governo da videira, né? Há governo da oliveira, tem azeite, tem vinho, tem fruto. Porque houve a transformação. Amém? Vocês estão entendendo ou está difícil? Vocês estão comigo? Amém. E a quarta figura, qual é mesmo? A árvore. O que o Senhor fala lá no Salmo 1, no verso 3? Que nós somos como? Árvore, plantado junto ao ribeiro de águas, que não murcha, mas no seu devido tempo dá fruto. Então essa figura significa a continuação da nossa transformação. Nós passamos lá, entendemos primeiro, tiramos o lixo, né? Quando conhecemos Jesus, tiramos o lixo pela porta do monturo, restauramos essa porta em nossa vida. Depois nós pegamos o caminho e falamos, é esse caminho que eu quero seguir, é o caminho de Cristo. E aí você se fortalece nele, se estabelece nele, como caminho mesmo abençoador. E aí, qual é o terceiro que eu falei agora? Aí a casa, você percebe a tua casa transformada. O Senhor Jesus falou para Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Ele não falou na vida dele, foi na casa. Porque houve uma transformação geral, a família seria atingida. A Bíblia não fala a família de Zaqueu, mas ele estava na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação nessa casa. Então ele fala de casa espiritual, ele fala de casa física, tudo. Porque primeiro é aqui, né?
é a nossa casa espiritual. E como árvores, o que nós damos? Frutos. E lá Mateus, no capítulo 7, versículo 16, que fala que pelos frutos vos conhecereis. Então, houve transformação, vai ter fruto. Não houve, está patinando, não tem fruto. Vocês estão entendendo, queridos? E quando nós edificamos a nossa casa, quer dizer, começa, é como se fosse, é um processo mesmo, né? Um processo de transformação. E aí, essa figura que primeiro é vou falar de novo para a gente lembrar. A porta, fala comigo. Porta. Essa figura, né? Que você sabe que você tem que arrancar o lixo, não deixar nada. Não deixa não. Porque aonde tem lixo tem o quê? Mau cheiro. Mau cheiro. E o mau cheiro traz doença, traz bicho, traz mosquito, mosca. Vocês estão entendendo, queridos? Traz mesmo, traz tudo isso. E aí o caminho, eu já sei, eu aprendi o caminho, porque o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Se Ele é o caminho, que caminho que eu estou procurando? Qual é o outro caminho que você está procurando, querido? Que não é o caminho do Senhor, que não é Jesus. Então está no caminho errado. Fala para o teu irmão, você está no caminho errado, sai fora. É isso. Nós temos um caminho maravilhoso, caminho de bênção, com direção. Aí vem a casa, né? Eu estou repetindo para a gente gravar bem isso. Porque se a tua vida não está sendo, você não está passando por esse processo, querido, preste atenção, vê o que está acontecendo. Vê o que está acontecendo. É necessário. E talvez você não consiga tudo isso sozinho. Você precisa de ajuda. Precisa de crescimento. Precisa de busca. E aonde você encontra isso? Em Cristo, aos pés do Senhor. Na igreja, se fortalecendo da palavra. Buscando. Não saia lá fora como um crente 007. Em nome de Jesus. É tão gostoso quando você está lá fora e você conhece uma pessoa, né? E você olha e já fala assim, ai, você é crente, né? Outro, você é crente. E aí naquele lugar e fala alto a respeito de Jesus e ora. É assim, nós temos que falar, nos identificar. Os homens aqui, quando encontram um amigo que é corintiano, que é palmeirense, que é São Paulino, sei lá, ei, Palmeiras ganhou, e não sei o quê, não faz questão de falar alto, é ou não é? É, queridos, não é assim? Aí o outro que está lá, que nem te conhece, já entra na conversa, e já quer falar como foi os gols, não é? Mas a hora de falar de Jesus, todo mundo é canhadinho, né? Canhadinho, olha do lado. Se o irmão chega, paz do Senhor, querido, ele olha assim, ai, não é comigo não. Está entendendo, querido? Você encontrou o caminho. Você já encontrou o caminho. Fica nele. Deixa o povo ver você orando no meio da rua, no ponto de ônibus. Vai se aproximar de você e vai querer, porque a multidão andava atrás de Jesus. Jesus não tinha vergonha de subir no monte e falar um monte de coisa. De puxar a orelha, de dar palavra de conforto. Ele subia no monte, ele ficava à vista de todo mundo. Vocês estão entendendo? Se identifique. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Amém? Você tem a sua identidade. Eu costumo sempre falar, né? Qual é a nossa identidade? Nação santa, não é? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Essa é a tua identidade. Embaixador de Cristo.
Né? Você é um embaixador. O que é embaixador? O que é embaixador? Representante. Você representa o Senhor aqui. E como você está representando? Quietinho? Não, abra a boca. Fala em nome de Jesus. Essa é a transformação. O pastor Mauri, ele costuma falar assim que nós temos que fazer sempre como a galinha, nunca como a pata. A galinha, quando ela põe ovos, como que ela faz? Cococó, cococó, ela faz o maior escândalo, não é? Você já sabe que ela pôs um ovo lá. A pata, ela bota, o que ela faz? Quack. Né? Ela faz quack. É por aí, né? Baixinho. Ninguém percebe. Então nós temos que ser mesmo como a galinha, cantar mesmo. Espalhar. Ó, achei o maior ovo, o tesouro, né? E cantar e falar em nome de Jesus. Faz parte da transformação em nossas vidas. Amém, queridos? Feche seus olhos. Nós vamos orar agora.